Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Motivo de alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui para ministrar a palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé aí mais uma vez, abrir a Bíblia, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6. Isso aí, dá uma moral aqui no som aqui, porque eu estou meio gripado, então, só Deus, né? Obrigado. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, verso de número 1 até o verso de número 7. É um texto muito conhecido aí, já está projetado. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E eu disse: eu irei. Foi com ele, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém, meu irmão? Dá uma olhada com muita gentileza para o seu irmão, para a sua irmã, e diga assim para ele e para ela: de volta, fala com fé, fala assim, de volta ao Jordão. Amém, gente? Pode assentar aí, pode ficar à vontade. Como eu falei, quero um pouquinho da paciência dos irmãos aí, porque estou com a garganta um pouquinho ruim aí. Meus irmãos, o livro dos reis de Israel é um livro importante, interessante. As histórias, vai registrar alguns momentos poderosos, alguns momentos com muita intrepidez sobre a história dos reis de Israel. E quando a gente olha para essa história do segundo livro dos reis de Israel, vai falar de um momento muito importante, um momento sobrenatural, onde é o momento da transição profética de Elias para o profeta Eliseu. O profeta Elias, todos nós conhecemos, talvez aqui uns mais, outros menos, mas o profeta Elias é um profeta conhecido como o leão dos profetas. O profeta Elias é um profeta que, com muita ousadia, com muita intrepidez, teve algo tão poderoso na sua vida, uma unção tão poderosa, uma graça de Deus tão tremenda, a ponto dele profetizar de não chover, e não choveu durante 3 anos, nem orvalho subiu da terra. O profeta Elias é um profeta que no Monte Carmelo, ele teve uma experiência orando ao Senhor num desafio contra 450 profetas de Baal e 300 de Azera. Elias ora ao Senhor e cai fogo do céu. A verdade é que o profeta Elias, ele tem uma história de ousadia. A verdade é que o profeta Elias, ele tem uma história de muita autoridade espiritual. Elias não é um profeta apenas do Pix. Elias não é um profeta que profetiza sua bênção. Não, Elias é um profeta que desafia Jezabel. Elias é um profeta que desafia Acabe. Só que chega um dado momento que Deus dá uma ordem a Elias dizendo: você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, e você vai ungir também Eliseu, profeta, em seu lugar. Quem é Eliseu? Eliseu é um homem que está trabalhando, arando a terra. Eliseu é um homem simples que está na 12ª junta de boi. E Eliseu, ele vai não só receber a visita inesperada do profeta Elias. A Bíblia diz que o profeta Elias vai passar e vai jogar a capa sobre a vida de Eliseu. Eliseu, ele vai matar os bois, ele vai queimar o carro, e Eliseu vai seguir em direção à jornada que Deus havia chamado pelo símbolo da capa caindo sobre ele. Na verdade, era um ato profético dizendo: eu estou te chamando por profeta, e quem quer viver uma vida profética não pode ficar agarrado ao passado. Quem quer viver uma vida profética tem que viver em direção àquilo que Deus tem preparado para ele e para ela.
ela. Eu creio, irmãos, sinceramente, que Deus ainda chama profeta. Eu creio que Deus ainda levanta profeta. Eu creio que Deus ainda chama homens e mulheres nos dias atuais. Eu creio que Deus ainda libera uma unção. Eu creio que Deus ainda libera poder. Eu creio que essa palavra, onde no Novo Testamento a Bíblia diz que essa é a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ela ainda está de pé. Só que quando agora vai fazer a transição, nós vamos perceber que Eliseu agora, ele vai caminhar ao lado dos pés de Elias, porque onde Elias vai, Eliseu também está agarrado. Há uma palavra profética, há uma palavra de autoridade, mas Elias, ele vai começar a ensinar, ele vai começar a ser um exemplo de perto de Eliseu, e a Bíblia vai dizer então, que eles passam por alguns lugares. A Bíblia diz que Elias vai até Gilgal. E Gilgal, irmão, Gilgal é um lugar difícil. Gilgal também é lugar de aliança, lugar de altar. Mas 2 Reis, capítulo 4, verso 38, vai dizer que Gilgal está em fome. Gilgal também está passando por um momento difícil. A Bíblia diz que Elias, então, nesse Gilgal, Deus dá uma ordem para Elias e diz assim: Elias, vai para Betel. Elias então se levanta e ele dá uma ordem a Eliseu, dizendo: Eliseu, eu vou para Betel, porque o Senhor me manda ir para lá, mas você fica aqui em Gilgal. Eliseu se levanta e diz: não, eu não vou ficar, eu vou com você. O que Eliseu está dizendo? Eu quero receber a promessa que foi lançada lá atrás, eu quero seguir os passos que você está trilhando. A Bíblia diz então que Eliseu vai atrás de Elias até Betel, mas lá em Betel dá outra palavra, ele diz assim: eu vou para Jericó. Jericó agora, Elias dá uma ordem para Eliseu dizendo: ficai em Betel. E a palavra vai dizer que novamente Elias, o moço Elias, Eliseu vai dizer para Elias: olha, eu não vou ficar aqui em Betel, eu vou para Jericó. A Bíblia também vai dizer que novamente Elias se levanta e vai dizer: eu não vou ficar aqui em Jericó, Deus está me dando uma ordem, eu vou para Jordão. Quando agora Eliseu vai ouvir essa palavra, as pessoas chegam nesses 3 lugares e começam a falar: ficai, você sabe que vai descer uma palavra, você sabe que Deus vai levar Elias, você sabe que Elias vai ser arrebatado. Ele diz assim: eu não vou ficar aqui, eu vou com você, Elias. A verdade é que as pessoas gostam de andar com todo tipo de gente, mas Eliseu me ensina uma coisa: Eliseu, ele quer andar com profeta. Quem anda com profeta, irmão, vive debaixo de palavra revelada. Quem anda com profeta vive debaixo de revelação de Deus. Quem anda com profeta provavelmente se tornará um profeta. E quando chega no Jordão, algo extraordinário acontece. Elias é arrebatado, Deus então cumpre a palavra, e Eliseu, que tinha pedido porção dobrada do Espírito que está sobre Elias, ele agora recebe. Interessante é que a jornada de Elias acaba e começa agora uma jornada de Eliseu. E uma palavra que mexe com o meu coração é: todo início é difícil, todo início é complicado. Todo início, por mais entusiasmo que você tenha, por mais graça de Deus, por mais revelação que tem, todo início é complicado. Porque ele não está substituindo um homem normal, ele não está substituindo um homem qualquer, ele está substituindo um homem que tinha todo temor diante do Senhor, que as pessoas olhavam e diziam: esse aí é profeta mesmo, esse aí a voz de Deus caminha com ele, é humano, tem suas falhas, mas esse aí tem a autoridade da parte de Deus. A Bíblia diz que o Jordão se abre, Deus começa a mover novamente na vida de Eliseu, mas entra em cena o capítulo 6. O capítulo 6 começa um cenário interessante. E qual é o cenário? É a transferência dessa unção. É quando Eliseu começa agora a ser guiado, não por aquilo que Elias falava, mas ser guiado agora pelo Deus que falava a Elias e agora está falando aos ouvidos dele. É ser guiado agora não pela experiência que acontecia com Elias, não, mas é ser guiado agora pela própria voz, pela própria direção. É o Senhor direcionando Eliseu, é o Senhor falando a Eliseu, é o Senhor caminhando com Eliseu. Olhe bem para cá. Uma coisa é nós sermos direcionados por um líder ou por uma liderança, outra coisa é quando o próprio Senhor fala aos nossos ouvidos, outra coisa é quando o próprio Senhor fala no nosso íntimo. Uma coisa é quando alguém diz assim: Deus está falando isso. Outra coisa é quando o próprio Deus começa a falar no nosso coração, no nosso ouvido. Meu irmão, quando um homem fala gera dúvida, mas quando Deus fala é
claro. Quando Deus fala, Deus não gera dúvida, porque a palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela traz clareza, ela traz paz. E eu quero construir aqui essa ideia dessa noite. O que, pastor Daniel? Que quando Eliseu vai começar a ter essa experiência, agora era Deus dizendo, porque, irmãos, toda a transição, ela é complicada. Alguém diz assim, mudou o rei, mudou a regra, mudou a lei, mas agora o profeta Eliseu, ele está debaixo de uma palavra, e pode, porventura, talvez alguém gerar uma falta de credibilidade, dizendo assim, a gente queria Elias, a gente queria viver debaixo da autoridade de Elias, mas não, meu irmão, parece que Eliseu começa agora, debaixo de uma autoridade tão grande, de uma autoridade tão profética, que Eliseu vai dizer o seguinte, olha o que acontece aqui, Eliseu vai para a escola dos profetas, e na escola dos profetas que estão acostumados com Elias, agora tem que receber a Eliseu. Talvez alguém pode pensar assim, será que Eliseu, apesar de abrir o Jordão, apesar de no capítulo 2 do livro dos reis, quando ele põe esse mesmo livro, quando ele para de frente de Jericó, e a Jericó ela é amarga, as águas de Jericó não são potáveis, as águas de Jericó não produzem vida, e a terra é estéril, e ele manda pegar um prato novo, ele manda pegar sal, ele lança no manancial, e aquela água que estava sem ser potável, ela passa a ser potável, e a terra passa a começar a ser fértil. Já eram sinais que acompanhavam o ministério de Eliseu, já eram sinais começando a acompanhar, mesmo o Jordão aberto, já eram sinais agora a água se tornar em fertilidade, a cidade se tornar boa para habitar. Porém, quando chega no capítulo 6, que ele vai para a escola dos profetas, será que alguém lá não olhou e falou assim, pastora Natasha, hein, Felipe, dizendo assim, olha, hein, pastor Felipe, olha só, será que ele tem a mesma autoridade? Será que ele é o mesmo usado por Deus como foi Elias? Mas aí eu gosto, por quê? Porque na verdade há um questionamento no capítulo 6, e no capítulo 6, o maior questionamento que está aqui, e eu quero trabalhar de forma muito tranquila isso aqui, é o poder da transição. Qual é o poder da transição? Quando ele entra na escola dos profetas, alguém diz assim, peraí, não é Elias, mas quem está agindo na vida dele é o Deus de Elias. Não é Elias, mas as obras são as mesmas de Elias. Não é Elias, mas o comentário está rolando aí. Qual é? Ele pediu porção dobrada. Então o que está com ele é o mesmo Deus que fazia com Elias. Então não há rejeição, não há barreira. E aqui a gente precisa entender que no capítulo 6 começa algo tremendo, porque Gilgal, Betel, Jericó e Jordão é teste do chamado, porque talvez alguém quer receber porção dobrada, talvez alguém quer receber a graça de Elias, mas não quer passar pelos processos e pelos estágios que a unção ela traz sobre a nossa vida. Só que nesse capítulo 6 começa dizendo algo sobrenatural, e aqui eu quero começar a aplicar um pouquinho aqui nessa noite para nós. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu chega na escola dos profetas, há um questionamento. E qual é o questionamento? O questionamento é o seguinte: o lugar onde nós estamos é um lugar que não cabe mais a gente. O lugar que nós estamos não é um lugar que está grande o suficiente para a gente habitar. Ô Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa, o lugar que nós estamos aqui está estreito demais, está apertado demais. Isso me faz entender algumas coisas, Igor. Sabe o que é? Primeiro, Elias não passou o cajado, Elias não passou a capa, Elias não passou a unção, Elias não subiu e Eliseu ficou de algo falido. Ele não passou algo ruim, ele não passou algo quebrado, ele não passou algo para Eliseu falido, ele não passou um lugar sem ninguém, ele não passou uma escola de profeta sem unção, ele não passou uma escola de profeta sem ninguém, não, ele passou cheio, ele passou fluindo, ele passou crescendo. Mas quando Eliseu chegou, a notícia era: aqui tem muita gente, aqui está apertado demais, aqui precisa crescer. Sabe o que eu quero liberar aqui para nós essa noite em nome de Jesus? Parece que eu vejo, irmão, Eliseu assumindo algo que já está bom, mas que pode se tornar melhor. Sabe o que eu quero entender aqui? Que Deus levanta pessoas para deixar legados espirituais para nós. Mas deixa eu te dizer, toda vez que um legado é deixado para nós, não é que não pode melhorar, é porque Deus através de nós vai fazer algo dobrado ainda diante daquilo que foi deixado para nós. Tem
dia, irmão, que a gente assume ministérios e alguém diz assim, já está fluindo, mas se Deus te chamou, é porque vai crescer mais. Talvez tem gente que assume o GP, a célula, e diz assim, já está uma bênção, mas se Deus colocou lá, é porque Deus quer fazer crescer 2 vezes mais. Quando Eliseu assume a escola de profeta, a notícia é, está pequena, tem que crescer. A notícia é, está difícil, não cabe mais a gente aqui. Mas a palavra é, quem assumiu não vai definhar, quem assumiu não vai enfraquecer, porque a unção do crescimento que estava sobre Elias, também a unção dobrada que está sobre Eliseu. Eu não sei se você crê, mas eu quero convidar você a levantar sua mão. Eu quero convidar você a levantar sua mãozinha, que eu vou profetizar uma palavra aqui. Quando Deus transfere um chamado, não é para definhar, não é para morrer. Quando Deus transfere um chamado, é para crescimento. Essa noite é Deus dizendo para mim, para você, se prepare, porque a escola de profeta que você vai, ela vai crescer. Aonde Deus te enviar no trabalho vai crescer, o seu GP vai crescer, teu ministério vai crescer, os teus sonhos vão crescer. É Deus dizendo, se prepare, porque tem a unção de crescimento sobre a igreja do Senhor. A verdade é que o lugar está estreito, o lugar está estreito. Mas tem um detalhe, alguém olha e diz assim, está estreito demais, precisa crescer. E às vezes, irmãos, talvez esse aqui seja um dos problemas que qualquer líder quer viver. É aquela dificuldade onde diz assim, a igreja tem muito espaço e não tem gente. Não, a igreja tem pouco espaço, mas tem gente saindo pelo ladrão, tem coisa acontecendo. Nós precisamos ampliar, nós precisamos crescer a visão, nós precisamos ampliar a visão. E quando os filhos dos profetas começam a falar isso, eles têm uma ideia, Titonelli. E qual é a ideia? Ele diz assim, vamos até o Jordão. Diga comigo, por gentileza, só de forma didática, diga assim, vamos até o Jordão. Oh, glória a Deus, diga comigo, Jordão. Entenda bem, o lugar está estreito, o lugar está apertado. Eles têm uma necessidade de crescimento, porque crescimento é para os dias atuais. Ele diz assim, vamos para o Jordão. Quando eles dizem que vamos para o Jordão, eles estão falando uma coisa, nós precisamos crescer, nós precisamos alargar, mas a gente já sabe aonde tem o recurso para a gente crescer. Eles estão dizendo o seguinte, aqui não tem, mas lá no Jordão tem. Aqui não tem, mas lá no Jordão vai ter. Nós precisamos entender uma coisa, não tem como crescer de forma parada, não tem como crescer sem se movimentar, não tem como crescer sem andar, não tem como crescer sem gerar esforço. Os filhos do profeta estão dizendo, nós sabemos como crescer. E como é que cresce? É se movimentando. Nós sabemos como que cresce, como que é se movimentando até o Jordão. Nós precisamos entender uma coisa aqui, Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha no crescimento, mas enquanto a igreja se movimenta, Deus vai trazendo crescimento. Deus não trabalha crescimento enquanto para, Deus não trabalha crescimento enquanto a igreja está inerte, Deus não trabalha com crescimento enquanto a igreja está paralisada, não. Deus trabalha crescimento enquanto a igreja se movimenta. Olha isso aqui, eu quero profetizar algo aqui. É preciso se movimentar para gerar estrutura, é preciso se movimentar para gerar crescimento. Toda vez que a igreja se movimenta, algo novo começa a acontecer. Rogerinho, eu gosto disso, sabe por quê? Porque toda vez que a gente precisa viver coisa nova, a gente tem que se deslocar. Toda vez que a gente quer viver coisa nova, a gente precisa sair do lugar que estamos para onde Deus quer nos levar. Oh, meu irmão, eu creio demais nisso aqui, porque Deus envia pessoas, Deus movimenta, Deus tira do norte e leva para o sul, Deus tira do sul e leva para o norte, Deus tira do leste e manda para o oeste e vice-versa. Por quê? Porque só há crescimento na igreja quando alguém se movimenta. Só para a gente glorificar o Senhor, olha para o teu irmão por gentileza e diga para ele, Deus vai te movimentar.
Fala com fé, fala assim: Deus vai te movimentar. Eu gosto disso aqui. Eu tenho uma palavra para você aqui e eu quero acelerar. É preciso se movimentar para gerar crescimento. Mas pega a palavra: Deus vai te movimentar como parte da solução do problema. Alguém está dizendo lá, alguém está olhando e está dizendo assim: está pequeno, então eu vou reclamar porque está pequeno. Está pequeno, então não há solução. Não, mas alguém se levantou, Magda, e está dizendo: está pequeno, mas eu sei aonde tem a solução. Está pequeno, mas eu sei aonde vai ter. Está pequeno, mas eu sei aonde vai acontecer. Está pequeno, mas eu posso ir lá. Eu quero ser parte dessa solução. Você pode levantar sua mão aí. Não importa ao desafio, a dificuldade que vem diante de você. Essa noite é Deus dizendo para você: está pequeno, você é parte da solução para crescer. Está difícil, você é parte da solução para resolver. Está fechada a porta, você é parte da solução para a porta se abrir. Aleluia. A gente precisa crer. A gente precisa crer. E o que nós precisamos crer? Que na verdade, uma galera levanta e está dizendo: está pequeno demais. Mas o que tinha que ser feito não precisava ser feito no tempo de Elias. Porque quem está recebendo a unção dobrada é você. Oh, meu irmão, o tempo de Elias já passou. Agora é tempo de Eliseu. Você vai pegar a palavra? Quem recebeu a porção dobrada não foi Elias. Quem recebeu a porção dobrada foi Eliseu. Então se prepare, vai ter coisa grande para você. E não é porque você é maior do que Elias, é porque Deus te deu um chamado específico. Eu quero profetizar aqui para quem tem fé para receber. É Ele dizendo: nós já entendemos, Eliseu, nós temos uma galera aqui, mas a sua unção é de dobrar, e se dobrar aqui não vai caber. Então já vamos preparar algo maior, porque para comportar aquilo que Deus tem para você, para nos abençoar, tem que crescer. Então levanta sua mão aí que eu vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo: o Deus da unção dobrada de Elias também é o Deus da porção dobrada da Igreja Metodista Central. O fato é que eles descem para o Jordão. O fato é que eles vão para o Jordão. O fato é que eles poderiam ficar paralisados e dizer: precisa crescer. O fato é que eles poderiam ficar paralisados lá na escola dos profetas e dizer: precisamos crescer. Precisar crescer é um fato, mas se deslocar para crescer é Deus movendo sobre a nossa vida. Saber que precisa crescer é uma constatação. Fazer crescer é eu me deixar usar pelo Espírito Santo. É como no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer: gasto-me e deixo-me ser gasto pelo Evangelho de Cristo. Quando eles se levantam para ir até o Jordão, eles estão dizendo: nós sabemos que tem unção dobrada, mas eu quero fazer parte desse crescimento. Nós sabemos que tem milagre, mas eu quero ser parte desse milagre. Nós sabemos que vai ter poder dos altos céus, mas eu quero fazer parte desse derramar. Nós sabemos que os velhos vão sonhar, nós sabemos que os jovens vão ter visões, nós sabemos que os servos e as servas receberão o Espírito, mas eu quero fazer parte do agir de Deus. Você pode levantar suas duas mãos aí? Eu quero profetizar: Deus não te chamou para ver o que vai acontecer. Deus te chamou para participar daquilo que Ele já está fazendo. A verdade também é que eles descem. Pastora Natasha, o que tem no Jordão? Para eles olharem, Dudu, e dizer: vamos para o Jordão. Diga comigo: vamos para o Jordão. Forte. Vamos para o que tem no Jordão, gente? O que tem no Jordão que faz eles entenderem: aqui está pequeno, mas lá supre. Aqui está pequeno, mas lá vai acontecer. Gente, é muito claro. No Novo Testamento, Mateus capítulo de número 3, no Jordão
tem João Batista pregando. No Jordão tem quebrado a era profética de silêncio, e Deus levanta João Batista pregando. Então o que acontece no Novo Testamento? No Jordão tem João Batista pregando. O que é que tem no Jordão? No Jordão tem João Batista também batizando. O que que tem no Jordão? No Jordão tem Jesus Cristo sendo batizado. O que que tem no Jordão? No Jordão tem os céus abertos. Quando ele desce nas águas, ele volta, os céus se abrem. O que é que tem no Jordão, meu amigo? No Jordão, Deus vai quebrar o silêncio, pastor Suézer, e vai dizer, pela primeira vez, Deus vai falar novamente, depois de 400 anos, com a sua própria boca, ele vai falar dos altos céus. O que é que tem no Jordão? No Jordão, quando Deus fala, Deus revela o Filho. Esse aí é meu Filho, em quem eu tenho prazer. O que tem no Jordão? No Jordão tem o Espírito do Senhor descendo em forma corpórea como uma pomba e descendo sobre Jesus. O que tem no Jordão? No Velho Testamento, 2 Reis capítulo 6, que nós estamos aqui no Jordão, Misael, tem madeira. Ah, meu irmão, e o que é madeira? Madeira é Deus dizendo, aqui não tem, mas no Jordão tem provisão. Eu vou liberar uma palavra aqui. No Jordão tem céus abertos, no Jordão tem batismo, no Jordão tem Deus falando, no Jordão tem graça, tem autoridade, mas no Jordão tem provisão. Ei, pega a palavra que lá vai. Essa noite é Deus dizendo, se prepare. Deus vai te deslocar do lugar da escassez para o lugar da provisão. Cutuca o seu irmão do lado e fala para ele assim, Deus vai te deslocar. Não, gente, fala com fé, fala só, Deus vai te deslocar. Fala, hoje você sai do lugar da escassez e Deus vai te levar para o lugar da provisão. Você pode levantar suas mãos e receber a palavra. Eu não sei se você crê, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, hoje Ele quer pegar na tua mão, tirar do lugar da escassez e levar para a provisão. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que nos movimenta para o lugar da provisão. Eu creio no Deus que movimentou Elias e sustentou lá no ribeiro de Querite. Eu creio no Deus que sustentou o nosso mestre Jesus Cristo no deserto. Eu creio no Deus que sustentou em visão Ezequiel no capítulo 37 no vale de ossos secos. Eu creio num Deus que sustenta. A Magda ministrou aqui, o diagnóstico era contrário, mas Deus entrou, sustentou, e aquilo que parecia uma notícia ruim era sinal de um grande milagre acontecendo. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não importa o diagnóstico sobre a tua vida, não importa a palavra que lançaram, é Deus dizendo, se prepare, porque você chegou no Jordão, e quem chega no Jordão tem provisão de Deus. No Jordão tem provisão. A Bíblia diz que a verdade é que eles começam a ter uma ideia. E qual é a ideia? A ideia é, vamos fazer um lugar. Desculpa. E qual é o lugar? Vamos fazer um lugar para habitarmos. O lugar está estreito, mas vamos para o Jordão e vamos fazer um lugar. Eu gosto disso aqui, porque eles estão dizendo uma palavra muito poderosa. Quando eles têm a ideia de construir um lugar, eu amo isso aqui, porque profeta que é profeta, constrói ambientes. Profeta que é profeta, constrói ambientes proféticos. Profeta que é profeta não destrói, mas profeta que é profeta, constrói ambientes proféticos. Ambiente profético não é construído com suntuosidade apenas.
Ambiente profético não é construído com tanto de dinheiro que tem na conta. Ambientes proféticos não são construídos com a melhor roupa de marca que tem, não. Ambientes proféticos são construídos debaixo de uma atmosfera profética. Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer, diz assim: quando orardes, entra no seu quarto e fala com seu pai em secreto, que em secreto teu pai te responderá. Talvez, irmão, o ambiente mais profético a ser construído é o nosso quarto. Talvez o ambiente mais profético a ser construído é a nossa casa. E aí eu quero liberar essa palavra para você. O ambiente profético não é a conferência Hope, que é uma bênção e também é um ambiente profético, mas o ambiente profético também é quando a gente deita para dormir, o Espírito Santo toma a nossa casa. É quando a gente acorda de manhã e diz: Espírito do Senhor, essa casa não é nossa, essa casa é do teu Espírito. Eu quero entregar uma palavra aqui. Deus não te chamou para ser membro da igreja nesse tempo. Deus te chamou para ser profeta dessa geração. E sendo profeta, lá vai a palavra, Deus vai te fazer um construtor de ambientes proféticos. Levanta sua mão aí, levanta o pé. Quando for trabalhar, no teu trabalho vai ter ambiente profético. Quando for estudar, lá na escola vai ter ambiente profético. Por quê? Porque o Espírito está sobre você. Eu creio nisso. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles falam, Nani, dizendo o seguinte: nós vamos para o Jordão e nós vamos construir um lugar, Eliseu olha e diz assim: pode ir. Diga comigo: vai doer. Diga forte, diga assim: vai doer. Fala assim: mas vai sarar. Eliseu diz assim: vai, pode ir. Só que um dos homens se levanta e diz assim: nós queremos ir, mas a gente não quer ir sem você, porque você é a voz profética desse tempo. Não foi nós que substituímos a Elias, foi você que substituiu a Elias. Agora Deus fala através de você. Nós estamos num tempo onde Deus falava através de reis, profetas e sacerdotes. E Eliseu agora é o profeta, Bruno, da vez. E a verdade é que ele poderia falar: vai, como de fato falou. Mas a verdade é, Aline, que ele diz assim: pode ir. Mas o homem volta, Marcinho, diz assim: nós não vamos sem você. Eu me lembro de alguém, quando o povo está indo em direção ao Egito, e Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, eu vou enviar o meu anjo. E Moisés olha e diz assim: eu não tenho negócio com anjo, Senhor. Quem move na minha vida não é o anjo. Quem é o meu libertador não é o anjo. Quem me visitou na sarça ardente foi o Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: eu quero a tua presença, porque se a tua presença não for comigo, não me faça eu ir. A Bíblia diz então que Deus desce ao Egito com Moisés. Atos capítulo 12. No Novo Testamento, Pedro está preso na prisão, e a Bíblia diz que ele está dormindo. Herodes vai fazer um carnaval com ele na Páscoa, dizendo: peraí, eu vou matar Pedro, já matei Tiago, vou eliminar com a igreja, vou perseguir a igreja total. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. O anjo do Senhor pegou a Pedro e disse: vem seguindo, Pedro, não vem na minha frente não, Pedro, vem, deixa eu ir na frente, porque eu sei o caminho para te livrar. Eu gosto disso aqui, porque eles estão ensinando um princípio da palavra. Qual é? Quem vai na frente é o profeta, quem vai na frente é Deus, quem vai na frente é a presença. Toda vez, irmão, que o homem tentou ir na frente sem Deus, ele deu com os burros na água. Mas toda vez que Deus vai na frente, Deus ele age, Deus ele move, Deus ele levanta. Porque aquele que não tem salvação, Deus salva. Aquele que precisa de libertação, eu não liberto, mas Deus liberta. Essa noite é Deus dizendo: para de ir na frente, para de tentar do seu jeito, para de tentar da tua forma. É Deus dizendo: se Deus for na frente, as coisas vão chegar do jeito que tem que ser. Ah, meu irmão, você pode mexer com o seu irmão do lado e falar assim: deixa Deus te guardar. Fala: deixa Deus te guiar.
Fala, deixa Deus ir na frente. Você pode levantar sua mão que eu vou profetizar algo aqui. Essa noite de terça-feira, é Deus dizendo assim: você não vai mais na frente sozinho. Quem vai na frente é o Senhor dos Exércitos. Deus vai na frente do teu casamento, mulher. Deus vai na frente do teu ministério, homem. Deus vai na frente do teu trabalho. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem vai na frente. A Bíblia diz: Eliseu pode ir, mas ele diz: nós queremos que o Senhor vá. Ele: então eu vou. Diga comigo: glória a Deus. Porque quando eles chamaram a Eliseu, Eliseu foi. Eu gosto disso, gente, porque o nosso Deus é Deus que Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Eliseu é a representação do Senhor. Quando eles dizem: pode, vem Eliseu, Eliseu fala: eu vou. Vai pegar a palavra? Se você chamar ele para ir na tua casa, ele não vai ficar do lado de fora, ele vai. Se você chamar ele para o teu casamento, ele vai. Se você chamar ele para o teu ministério, ele vai. Se você chamar ele para caminhar do teu lado, ele vai. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles chegam, eles vão chegar no Jordão. Diga comigo: glória a Deus. Eles saíram da escola dos profetas em direção ao Jordão, e eles chegaram ao Jordão. Glória a Deus. Porque quando o profeta está na frente, a gente chega aonde tem que chegar. Eu gosto disso, porque quando nós andamos na nossa força, a gente tem muito percalços e obstáculos na caminhada. Mas quando a gente tem o profeta, que é o Senhor, na frente, nós temos uma certeza: vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter dificuldade, mas nós iremos chegar aonde Deus preparou para nós chegarmos. A Bíblia diz, Andresa, que eles chegam, e quando eles chegam lá, estou encerrando, gente. Quando eles chegam lá, eles pegam machados e vão cortar a árvore. Eu tenho 3 palavras aqui rapidinho para nós. Eles pegam o machado e começam a trabalhar. Eles pegam machados e começam a cortar vigas, cortar árvore. Cortar árvore com motosserra é mais fácil. Tem que saber cortar, mas é mais fácil. Mas cortar árvore no machado é doloroso. Se não souber cortar, o machado repica. Se não souber bater, o braço dói demais. E aí tem uma palavra aqui que mexe comigo. Eles estão cortando, eles estão trabalhando. Sabe por quê? Tem crescimento, mas não se cresce sem trabalhar. Tem que ampliar, mas não se amplia sem esforço. Tem que dobrar o povo, mas não dobra sem trabalho. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi lendo esse texto, que Eliseu está colhendo uma equipe de Elias que já sabe trabalhar. Eu estou aprendendo aqui que Eliseu não precisou ensinar os profetas de Elias a trabalhar, porque Elias era profeta, mas ensinava o seu povo a trabalhar. E eu quero crer que Elias também era trabalhador, porque o melhor jeito de ensinar a trabalhar é pelo exemplo. Então nós precisamos entender que os profetas, Rogério, estão dizendo: vamos cortar árvore, vamos cortar árvore. Por quê? Porque tem uma demanda. E qual é a demanda, Titonelli? A demanda é: tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. O lugar está estreito, o lugar está apertado, o lugar está complexo, tem que crescer. Então machado de um lado, machado do outro, machado de um lado. De repente o ferro do machado, pastor Suézer, caiu na água. Diga comigo: o machado caiu na água. Eu gostei disso aqui. Por quê? Porque veio 2 coisas na minha cabeça. A primeira:
Machado amolado, pouco esforço, muito resultado. Machado cego, muito esforço, pouco resultado. Eu começo a entender que o machado do homem caiu porque não estava amolado, porque não estava bem cavado com a cunha. Por quê? Porque machado muito bem amolado, pouco esforço, muito resultado. Sabe o que Deus quer ministrar para mim e para você? Vale mais parar um tempinho para amolar do que trabalhar com pressa com uma ferramenta cega. Vale mais parar para amolar a ferramenta do que trabalhar com a ferramenta cega. Tem gente trabalhando com a ferramenta cega, e na ferramenta cega nada dá jeito. Com a ferramenta cega, pastor, não vira. Com a ferramenta cega não tem crescimento. Com a ferramenta cega até derruba uma viga, mas depois vai cair no rio machado. É Deus dizendo para mim e para você: se prepare. Talvez a palavra hoje para nós é essa: é hora de parar um pouquinho, é hora de descansar um pouquinho, porque a Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Talvez é hora de parar um pouquinho para dizer: Senhor, eu vou amolar a espada, eu vou amolar a enxada, eu vou amolar o machado. Por quê? Porque eu quero ter resultado, mas eu quero ter resultado com a ferramenta amolada. Cutuca o seu irmão do lado e fala: se prepare, porque Deus vai amolar o teu machado hoje. Mas a Bíblia diz que o machado cai, e quando o machado cai, ele está dizendo assim: olha, é porque está batendo forte demais. Janete, é porque está batendo sem amolar. E quando bate sem amolar demais, desestabiliza a cunha. E quando desestabiliza a cunha, o machado fica frouxo e desencava e cai aonde não deveria cair. Mas a Bíblia vai dizer, gente, que quando o machado desencava e cai no rio, Bruno, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que esse homem dá um grito, gente. Ele dá um grito dizendo assim: ai, meu Senhor, o machado caiu, era emprestado. Eu tenho duas palavras aqui para nós, para a gente encerrar. Pega a primeira é: o machado caiu. O que é isso, pastor Daniel? Nós somos especialistas em perceber quando o machado que caiu é do outro. Ai, ai, ai. Quando o machado que caiu é da gente, a gente sai de fininho. Mas quando o machado que caiu é do outro, a gente diz assim: já não está pregando do mesmo jeito, já não está cantando do mesmo jeito, já não está liderando do mesmo jeito. Esse homem não, ele está dizendo: peraí, meu Senhor, o machado que caiu é o meu. Esse homem é homem para desgramar. Ele está dizendo: não é do vizinho. O vizinho tem, o outro tem, o outro prega, o outro canta, o outro faz, mas eu não. O meu machado caiu. Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: você tem coragem de assumir que o seu machado caiu? No Éden, no Gênesis, no Éden, quando um homem e uma mulher pecam e Deus desce para falar com eles, a palavra é: Adão, Adão, onde estás? Porque você pecou, porque o teu machado caiu. Ele diz assim: o meu? Que nada, é a mulher que tu me deste. O que Adão diz? É a mulher que tu me deste, ela fez o machado cair, Senhor. Mas esse homem aqui não, ele cortou a viga, ele está batendo, mas quando caiu ele diz assim: peraí, eu não vou fugir, eu não vou sair daqui, eu não vou correr, porque eu sei que o machado que caiu foi o meu. Sabe o que eu aprendo com ele? Eu aprendo que todos nós já passamos por isso, irmão. Quem é que acorda de manhã e vai trabalhar querendo que o machado caia? Quem é que um dia, irmãos, trabalhando, vivendo, querendo fazer o melhor, tentando fazer o melhor negócio, e um dia deu tudo errado?
machado. Quem é que no casamento, tentando fazer tudo para a esposa pelo marido, e um belo dia a briga aconteceu, a coisa ficou feia e o machado caiu? Quem é que um dia, tentando pastorear, fazendo melhor, e parece o quê? Parece que o machado caiu. É Deus dizendo: caiu, mas se você assumir que caiu, o Senhor é fiel para trazer de volta. Cutuca o seu irmão do lado e diga para ele: caiu, mas vai voltar. Eu não sei se você crê, irmão, mas eu creio. Eu creio num Deus que permite até cair o machado, mas Ele não deixa a igreja sem a ferramenta. Oh, glória a Deus. Eu acredito num Deus que até permite a gente perder o machado por não amolar, mas Ele não permite a igreja ficar sem a ferramenta. Você tem mão aí para levantar? Eu profetizo em nome de Jesus: caiu, mas hoje você está dizendo: Senhor, eu preciso da ferramenta de volta. Então receba. O machado caiu, mas ele disse: Senhor, eu perdi o machado. A Bíblia diz, fica de pé, a Bíblia diz, você pode ficar de pé? A Bíblia diz que quando o machado cai, ele vai no profeta. Ele não vai num outro vizinho que está cortando para dizer que o machado caiu. Porque tem gente assim, que quando o machado de alguém cai, diz assim: ih, caiu. Tem gente que quando o machado de alguém cai, alguém diz assim: ih, já não corta mais árvore. O ministério dele acabou, não corta mais árvore. Ei, não tem como construir mais nada porque o machado caiu. Errou o tom, não canta mais. Não pregou tão bem, não prega mais. O machado caiu, o machado caiu. Mas quando o homem vê que caiu o machado, ele não vai falar com ninguém. Ele vai dizer: ei, profeta, um machado caiu. E era emprestado. O profeta olha e diz assim: por que que caiu? Você não encavou direito? Ele diz: não, onde caiu? Porque se você sabe onde caiu, tem como levantar. O problema é cair e não saber onde caiu. Mas se sabe onde caiu, o profeta dá jeito de levantar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. A Bíblia diz: ao cheiro das águas ela voltará. Eliseu olha e diz assim: onde caiu? Caiu aqui, meu senhor. A Bíblia diz que ele corta um galho novo, porque para fazer algo novo acontecer, o velho tem que ir embora. Ele corta um galho novo, joga na água e o machado flutua. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, porque é, Aline, que o machado flutuou. O machado flutuou porque primeiro ele afundou porque ele é pesado, mas ele flutuou porque Deus é especialista em fazer aquilo que é pesado se tornar leve. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A Bíblia diz que Eliseu olha e diz assim: o machado caiu, mas pega o machado de novo. Sabe o que Eliseu está dizendo profeticamente? Alguém achou que você não ia continuar, mas a unção de Deus, ela levanta quem ninguém imagina que poderia ser levantado. Eu quero convidar você a levantar suas mãos aqui, mesmo bem debilitado como eu estou hoje aqui, mas eu quero profetizar. Eu não sei se o teu machado caiu,
Eu não sei como que está o teu machado, mas essa noite é Deus dizendo profeticamente: o teu machado não vai se perder, Deus vai trazer de volta, você não vai parar, o teu trabalho vai continuar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. A preocupação desse moço não é só do machado ter caído, é de ser emprestado. Porque quem te emprestou confiava em você. Quem te emprestou acreditava em você. Mas o machado caiu. Mas o profeta está dizendo: pega de novo, porque a jornada vai começar do zero. Eu não sei como você veio aqui hoje na terça-feira, meu irmão, mas a palavra hoje é essa: pega o teu machado de volta. Pastor, eu preciso pegar o machado de novo hoje aqui. Sai do seu lugar e vem no altar, eu quero orar pela sua vida.